comigo. Olha que deixa confidencial. Olha que fica comigo. Fica comigo. Que deixa confidencial. Mas fica comigo. Ou fica comigo. E ninguém precisa saber. Amor só tem que ser vivido. Puxa o solinho no fim pra apaixonar, vai. Pra apaixonar seu coração. É o Zé Vaqueiro Safadão. O hino de boquejando original. Pega, meu filho, oi. O rosinho desse da vaquejada é bom. Olha que se alguém perguntar e eu nego até a morte, que é pra não dar azar. Se é escondido que tá dando sorte. E deixa confidencial. Mas o quê? Mas fica comigo. Ou fica comigo. E deixa confidencial. Mas fica comigo. Ou fica comigo. E deixa confidencial. E fica comigo. Fica comigo. Deixa confidencial. Oh, fica comigo. Oh, fica comigo. Ninguém precisa saber. Amor só tem que ser. O amor só tem que ser vivido. E o que ninguém sabe, ninguém estraga. É verdade, José. Deixa confidencial. O original Safadão. Pra apaixonar seu coração. Quem gostou faz barulho aí. Faz barulho. É facada, meu filho. Obrigado, viu? Vambora, minha gente, que é verão na Bahia! O verão bateu em minha porta. Senhoras e senhores, jogue a mão pra cima. Batam na palma da mão. Dê uma rodadinha e vamos pro meio da rua. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão ouvindo direitinho? Podem abrir o áudio ou então colocar o joinha. Isso, para a gente saber aqui do outro lado se está tudo certinho. Tudo ok. Maravilha. Gente, mais um encontro de setembro agora. A gente está muito feliz pelo avanço aqui do Startup Nordeste. Sergipe está dando um show, né? E hoje a gente tem mais um encontro. A gente vai estar falando sobre vendas, métricas de vendas para startups. Nosso instrutor de hoje é o Everton Gonçalves, o especialista que vai estar aqui com vocês,
compartilhando todo o conhecimento dele. Eu não sei se alguém aqui já teve mentoria com o Everton, porque o Everton ele também é um dos mentores temáticos. Então, se algum dos alunos dele estiverem por aqui, algum dos mentorados, podem ficar à vontade para falar, olha, ele já teve mentoria com ele, show. Eu quero dizer para vocês aproveitarem essa oportunidade. Para quem não conhece o Everton, vocês aproveitarem aí esse momento aí de troca. Vai ter aí o momento que vocês podem estar interagindo, vocês podem estar comentando ao longo da dinâmica, tá? Aqui da apresentação. Outro ponto é sobre a questão da frequência. Lembrando que o nosso encontro, pessoal, ele é das 18h30 até as 20h30. Então, a frequência ela vai ser disponibilizada às 8h15, tá bom? Alinhamento de expectativas aqui, para vocês não ficarem me cobrando mais 7h30, 7h40, a lista de frequência, eu só posso realmente liberar às 8h15, tá bom? Bom, da minha parte, agora é só isso. Everton, seja muito bem-vindo, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, tá? E pode, toda sua, a turma é sua. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Maravilha. Sim. Estou vendo alguns rostinhos conhecidos aqui, a Iris, Eduardo. Bem, pessoal. Gostaria que vocês escrevessem aqui no chat, ó, de onde vocês falam, de onde vocês estão, qual que é o nome da startup de vocês, só para eu conhecer um pouquinho mais, tá? Massa demais. Sei também, Manuel Caldas, Busca Nutri, abraço. Opa, tudo bem, Manuel? Vamos lá, pessoal. Ajuda aí. Rei do Cacto, Aquafit, Feed. Muito bom. Kik, Eitzk, Ara, Natália, Facility, Arandu. Conversamos hoje, né, Natália? Allkeeper. Muito bom, pessoal. Hoje eu vou trazer aqui um assunto muito legal. Eu vou falar sobre métricas, e muito mais do que métricas, como que a gente pode avançar, né? Sempre avançar. Eu gosto muito dessa questão de tirar de um ponto e levar para o outro, né? E quando você tem dados, quando você tem métricas, tudo fica mais fácil. Você consegue enxergar onde você está errando e quais parafusos que você precisa para você dar o próximo passo e dar o próximo passo com maior probabilidade de acerto. Tá? Então, vou trazer um conteúdo bem legal para vocês aqui. Eu não vou enrolar muito, já vou compartilhar a tela para a gente já começar. Legal. Serve-MEI, Fabiana, muito bom. Maravilhoso, pessoal. Vamos lá. Métricas que vendem, como tomar decisões baseadas em dados. Deixa eu colocar o mouse aqui, beleza. O que eu vou falar hoje? Porque a maioria das startups tomam decisões erradas e acaba não percebendo. Quais são as métricas que realmente importam para vender mais? Como identificar gargalos no funil usando dados simples e como tomar decisões baseadas em dados, contexto, com responsabilidade. Tá? Vou trazer um pouquinho aqui quem que é o Everton. Sou empreendedor há mais de 20 anos, já atuei em mais de 12 nichos diferentes dentro da minha jornada, escalei startups para múltiplos 7 dígitos, já participei de rodadas de investimentos, realizei alguns exits na jornada também, e o ano passado, depois de ter levantado uma rodada, eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, e aí eu saí um pouco da vida corporativa, empacotei todo o meu conhecimento para ajudar outros empresários, porque assim eu ia ter tempo para poder acompanhar todo o crescimento da minha filha e poder ajudar a minha esposa. Então, hoje eu tenho um RCA Club, que é um grupo de mentoria, e esse grupo de mentoria, eu tenho 2 metodologias que eu usei para mim, que eu uso hoje também para os meus mentorados, que é o CORE, que é baseado em você criar um time forte, uma cultura forte, que é e o RCA, que é uma metodologia focada em crescimento, que é nos 3 pilares de retenção, conversão e atração, que é um funil que eu inverti. Eu vou arrumando a casa para depois a gente trazer
trazer leads. Então, ao longo do ciclo, eu ajudo esse empresário a conseguir criar uma empresa forte para ele conseguir crescer com lucro, liberdade e previsibilidade, tá? E aí, aqui está um pouco da minha jornada. Aqui, ó, colhi café com 16 anos, quando eu vi meu pai quebrar em São Paulo, perdemos tudo. Viemos para o interior de Minas Gerais, uma cidade de 5 mil habitantes, e ali a única opção que eu tinha era colher café. Não tinha outra opção. E aí eu colhi café por uns 8 meses, mais ou menos 7, e um dia meu pai me viu todo sujo num quarto, numa sexta-feira, e falou, cara, você pode mais? E aí ele me incentivou a fazer um cursinho de eletrônica do Instituto Universal Brasileiro, que ele vendia nos Correios. Muitos aqui não sabem, mas muitos sabem o que era isso. E aí fiz o curso, em 3 meses eu pendurei uma plaquinha com certo rádio e televisão na porta de casa, e foi meu primeiro negócio, de verdade, né? Antes disso eu já vendia outras coisas, mas não era um negócio. Minha oficina eletrônica foi o primeiro negócio. Depois disso eu consegui realizar o sonho do meu pai, montando uma padaria. Aqui também a gente quase quebrou, e aí eu tive a brilhante ideia de trocar tudo que eu tinha da oficina eletrônica num Passat 75, e eu fui vender pão na rua, e peguei um bairro, comecei a vendi bastante, depois eu repliquei esse modelo, chegou um ponto que a gente tinha 3 carrinhos de pão, mais um carro vendendo, a nossa padaria foi a que mais vendeu pão na rua. Eu inovei vendendo pão, né? Ou seja, eu gritava mais alto que todo mundo, na porta da casa deles. Consegui escalar. Depois da padaria, passei por Lan House, eu comecei a programar, fiz ciência da computação, e aí eu comecei a montar startups. Quebrei um monte de vezes aqui, e aí eu vou contar um pouquinho do porquê que eu quebrei, mais para frente, ao longo da apresentação, mas também eu aprendi muito. Levantei rodadas de investimento, levei startups para milhões de faturamento, vendi startups, e hoje eu estou como mentor, tá? E aqui está um pouquinho da jornada, aqui o início de uma das startups, que depois se tornou essa daqui, ó. Depois eu apresentando uma startup na Investidores VC, que foi uma das investidas que a gente teve. Aqui eu no palco do Vinc, que é um polo de inovação da cidade. Palestrei no Google Cloud, também no lounge deles, participei do Web Summit, mentorei vários empresários, hoje eu sou parceiro do Sebrae, parceiro da Venture, e o maior aprendizado disso tudo é, o que faz você sair do 0 para 1 é vendas, tá? E o que faz você escalar é o que você fez do 0 para 1 e dados. Simples, tá? Não tem firula, vendas e dados. Quando você tem isso, você consegue saber todos os problemas de marketing, de vendas, de produto, de CS, de churn, de tudo, tá? Dados. E aí, o ciclo comum de erro que eu vejo nas startups, focar muito em produto, tá? Isso daqui foi um ponto que me fez quebrar 6 vezes. Eu quebrei 6 vezes porque eu acreditava que ter um produto lindo, maravilhoso, ia fazer vender sozinho. E não vende, tá? Não vende. Eu perdi cliente para um concorrente que tinha um produto muito inferior ao meu. Muito, mas muito inferior ao meu. Só que o cara, ele conseguia vender do jeito certo, conseguia encaixar o produto na dor do cliente, conseguia fazer as perguntas certas, e o cliente do outro lado enxergava mais valor no produto ruim do que no meu produto fantástico, lindo, maravilhoso. Tá? Isso também aqui pode ser uma lição muito importante para todos vocês. A gente precisa focar mais em vendas. Tá? O produto, ele é consequência do que o cliente traz para você de feedback, de insumo, do que ele precisa. E aí você filtra e melhora o seu produto. Tá? Muitas pessoas que ficam presas em dar esse passo de vender porque o produto nunca está pronto, sempre cria uma desculpa para si mesmo que eu preciso fazer o checkout, eu preciso liberar tal relatório, não, eu preciso colocar um botão XYZ, e fica sempre ali empurrando vendas para frente, empurrando, e isso daqui desanima, chega um ponto que você acredita que o que você construiu não é importante para o mercado, mas, na verdade, o que está acontecendo é que você nem foi para o mercado. Tá? Então, quanto antes você for para o mercado, melhor. Eu sempre trago o exemplo da RD Station, que foi uma empresa vendida por 2 bilhões para TOTUS, e os caras vendiam uma solução de automação de disparo de e-mail. Eles não vendiam um produto, eles vendiam uma solução. O cliente comprava essa solução
E como que eles faziam esse disparo de e-mail para os clientes? De forma manual. Imagine o founder, chegava na casa dele à noite, catava aquela lista de e-mail do cliente, disparava e-mail por e-mail na unha. Ele estava resolvendo o problema do cliente, sim ou não? Sim. Ele resolveu o problema do cliente, que era automatizar o envio de e-mail. Depois que ele foi trazendo o cliente, ele foi validando que aquela ideia fazia sentido. Ele conseguiu encontrar um fit da solução dele com o mercado. E aí ele foi desenvolvendo um produto. Tá? Inclusive, na mentoria de hoje, eu falei isso. A gente precisa de parar de vender produto. Eu não sou vendedor do produto. Eu preciso entender qual que é o problema que o meu cliente tem e vender uma solução para o meu cliente. Ponto. É isso que o cliente quer. Solução para o problema dele. Tá? Então, focar muito em produto. Opa. Ter medo de vender. Tá? Isso daqui, ó, cara, a gente não pode ter esse medo, tá? Não podemos ter esse medo. Primeiro, quando o cliente diz não, ele não está dizendo não para você, ele está dizendo não para o produto que você está vendendo para ele. Isso daí faz o processo ficar mais leve. E se ele falou não, ele está falando não para ele mesmo. Por exemplo, a Iris trabalha ali com a plataforma de busca Nutri. Quando o cliente fala não para o que a Iris está vendendo, ele está falando não para ele mesmo. Qual que é a transformação que esse cliente vai ter se ele comprar a solução da Iris? Então, quando esse cliente fala não, ele está falando não para ele. Ele não quer ter essa transformação. E isso deixa o processo mais leve. Por isso que a gente precisa falar com o máximo de pessoas. Porque o que o cliente paga para a gente não muda a vida da gente. Mas a solução que a gente entrega para esse cliente muda a vida do cliente. Sim ou não? Chega a ser até um desequilíbrio. Por isso a gente precisa forçar a venda, a gente precisa puxar o cliente. Às vezes não é só falar um oi, eu consigo te ajudar. Não, cara, a gente precisa puxar essa pessoa e vender para ela, porque o que a gente está vendendo vai resolver a vida dessa pessoa. Tá? Então, perca esse medo de vender. Tá? Vire essa chave. Eu não vendo, eu ajudo as pessoas. Esse é o meu papel. Tá? E o terceiro ponto aqui é não medir. A gente precisa medir tudo. Tudo. Quantos leads chegam? Com quantos eu consigo falar? Desses que eu consigo falar, quantos que eu... Precisa medir. Sem dados o jogo é muito mais difícil, porque você não sabe para onde que você vai. Qual caminho você tem que seguir. Tá? E aí, eu trouxe aqui, eu espero que todos já estejam vendendo, porque depois hoje é dia de métricas. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos começar pelo topo, marketing. Eu trouxe 4 métricas. Não vou trazer um monte de métricas para vocês, para confundir a cabeça. Tá? Eu trouxe 4 de cada pilar, para que vocês saiam daqui entendendo muito bem dessas 4 métricas, para vocês aplicar no negócio de vocês. Fechou? Olha só, eu tenho um negócio muito louco aqui, ó, sai até fogos. Vamos lá, pessoal. Começando por CAC, que é o custo de aquisição por cliente. Tá? Muitas pessoas aqui já ouviram falar, né? O startupeiro, todo startupeiro conhece esse negócio aqui, ó, CAC. Que é quanto você gasta em média para conquistar cada cliente. E como que você vai medir o seu CAC, extrair essa informação? É somar tudo que você investiu em marketing e vendas no mês e dividir pelo número de novos clientes fechados. O que é muito importante aqui, ó? Vocês precisam fazer o cálculo do CAC depois do fechamento mesmo do mês. Porque dentro do CAC, vocês precisam colocar também a comissão dos vendedores. Tá? Precisa colocar a comissão do vendedor. Ou seja, é o salário do vendedor, é a comissão do vendedor, é o salário do time de marketing, ads, é tudo que usou para trazer um cliente. Precisa colocar no custo de aquisição. Tá? Ou seja, soma tudo do marketing, tudo do vendas, e aí vocês vão dividir pela quantidade de novos clientes do mês. Vamos dizer que eu somei tudo do meu marketing do vendas. Pô, deu 10 mil reais. Beleza. Quantos clientes você trouxe? Trouxe 5 clientes. Logo, o seu CAC é 2 mil reais. Ponto. Esse é o CAC. Fez sentido, pessoal? Faça um joinha se vocês entenderam. Se vocês não entenderam, coloca aqui no chat, por favor, qual parte que não entenderam, que eu explico novamente. A gente tem muito tempo para ficar aqui. Espero que vocês saiam daqui entendendo a parada.
Show? Maravilha. Vamos lá. CPL, outra métrica muito importante, que é o custo por lead. Quanto você gasta para gerar cada novo lead? Métrica extremamente importante. Para você fazer isso, pegue o valor total gasto na campanha e divide pela quantidade de leads gerados. Por que isso é importante? Porque lá na frente, quando eu falar assim para o meu time, eu preciso, esse mês a gente precisa vender 10 mil reais. Meu time vai falar assim, cara, a gente precisa de 100 leads. Eu vou perguntar, quanto custa cada lead? Ele vai me falar, eu sei quanto que eu tenho que investir. Se eu não tenho essa métrica, fica um negócio vazio, preciso vender 10 mil, meu time vai ficar aí, como que a gente faz isso? Tá? Pode ser que, pô, eu comecei a investir em marketing agora, a gente ainda não tem uma métrica tão afiada de quanto a gente paga por lead. Cara, pegue o valor total que você gastou na campanha e divida pela quantidade de leads gerados. Se você tiver histórico, melhor. Porque aí você vai pegar o seu custo baseado em histórico também. Tipo, nos últimos 6 meses, em média, a gente pagou R$18 no lead. Então, eu sei quanto que eu preciso gastar para eu trazer 100. Faz sentido, pessoal? Tá claro? Maravilha, maravilha. Vou pular. Taxa de conversão por canal, que é o percentual de leads que viram cliente dentro de cada canal de aquisição. Instagram, Google, indicação e etc. Isso daqui também é muito importante, tá? E aí, para você extrair, é clientes vindo do canal dividido por leads gerado por esse canal vezes 100, para você saber a taxa de conversão, tá? Por que isso é importante? Vamos dizer que hoje eu estou fazendo... eu estou comprando mídia no TikTok, estou comprando mídia no Google e estou comprando mídia no Meta. Eu preciso saber quais desses canais que eu tenho a melhor taxa, que eu vendo mais. Por quê? Se eu sei que eu vendo mais no TikTok e o Google eu estou só perdendo dinheiro, cara, eu vou desligar o Google ou eu vou refinar o Google, vou melhorar. Mas é importante você saber qual que é o canal que mais gera demanda para ti, para você potencializar esse canal. Isso é muito importante, tá? E eu trouxe a taxa de conversão por canal justamente para vocês não focar num único canal, tá? Busque na startup de vocês não depender apenas de um canal de gerador de demanda. Porque se esse canal para de gerar demanda, o que acontece? Vocês ficam sem vender. Então, diversifique, tá? Se você tem um canal aqui, o Google, o Google funciona muito bem para mim. Cara, testa outros também, deixa esse funcionando e vai testando outros. Vai testando outros, vai fazendo funcionar outros canais. Porque assim você tem geração de demanda em vários canais, você não depende apenas de um canal. Vai que acontece alguma coisa aí, o governo bloqueia o Google do Brasil. Morreu, sua empresa morreu. Da noite pro dia, morreu. Você tem um único canal que gera demanda, tá? E é muito importante vocês pensar que tudo pode acontecer. Né? A gente vive num negócio muito louco e amanhã, cara, o que estava dando muito bom começa a dar muito ruim. Tá? Então, diversifique bem e tenha essas taxas na ponta da língua. Tem sentido, pessoal? Maravilhoso. Ó, fez até um... Vamos lá. Agora a gente vai para ROI de campanha. ROI de campanha é o retorno financeiro que uma campanha de marketing gerou em relação ao que foi investido. O ROI é baseado em cima do seu lucro. O lucro é tudo que gerou, tira a despesa, é o seu lucro. Tá? ROI é em cima de lucro, ROAS é em cima do valor bruto. Tá? Então tem uma diferença. ROI é em cima do seu lucro, ROAS em cima do valor bruto. Tá? Então, como que você vai fazer? Vamos dizer que você vendeu ali 100 mil reais no mês.
Quanto que isso daqui gerou para você de despesa? Ah, eu tenho 50 mil de despesa. Então, logo, o seu lucro é de 50 mil. Aí você vai fazer 50 mil dividido pelo investimento que você fez vezes 100. Você vai chegar nesse ROI. ROI de 2, ROI de 3, ROI de 5. Certo? Maravilhoso. Vamos avançar. E aí eu trouxe aqui um mão na massa. Agora que eu já tenho os dados, olha como que tem clareza para mim. Ó. Análise de campanha que gastou 5 mil e trouxe 1.000 leads, gerando 30 vendas. Quanto custou cada venda? R$166. Quando você tem métricas, você consegue chegar nesse nível aqui. Ó. E, cara, tudo fica mais claro. Quando você não tem números, você não sabe quantos leads você precisa trazer, de X leads, quantas vendas você gera, quanto custa cada lead, quanto que você tem que gastar, você fica meio que no escuro. Tá? Então é importante para você conseguir ter essa clareza do seu negócio. Pessoal, no pilar de vendas, ficou claro? Querem trazer algum ponto, alguma dúvida, algum business que é diferente? Fala, cara, isso se aplica para o meu negócio? Aproveite. Vou pular, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá. Pode trazer já. Quem que tá falando? Boa noite, pessoal. Eu sou o Ramon. Fala, Ramon. Só uma curiosidade, Everton, porque no caso aqui a gente é de serviço, certo? Então, por exemplo, quando a gente lança uma campanha e a gente tem os leads, aí a primeira etapa do nosso funil é oferecer o teste grátis. Então, primeiro as pessoas vêm, passam um mês grátis no nosso serviço, e aí depois a gente analisa dos que estão no teste grátis quem vai de fato virar cliente. Então, a gente analisa isso. Só que eu fiquei ali, achei curioso que você falou do CAC por mês, né? E a gente está analisando o CAC por campanha. Então, toda vez que a gente faz uma campanha, a gente vê quanto que gastou, quantos leads gerou, aí quanto dos leads, quantos converteram para o teste grátis, e do teste grátis, quantos virou de fato cliente. Aí a gente tem todos esses indicadores. Perfeito. Eu gosto de fazer o CAC todo mês. Todo mês você traz o CAC. Você vai ter uma média do seu CAC do ano, mas é importante você trazer todos os meses. Porque tem mês que você vai ter um CAC mais alto. Por exemplo, Black Friday. Você coloca mídia, mas todas as empresas no Brasil estão colocando mídia. Então, o seu custo de aquisição ele pode subir muito. Porque você está disputando leilão. Então, é importante você ter todos os meses o CAC, porque você consegue prever que, ó, cara, na Black Friday está chegando, a gente ou coloca mais grana, para a gente trazer a mesma quantidade de lead, vocês conseguem fazer manobras. É importante você ter métricas mensais. Inclusive, quando você for iniciar um relacionamento com algum venture capital, você precisa mandar métricas mensais do seu negócio. Certo. Tá? Começa a fazer isso daí. Você pode ter de campanha, te ajuda. Quanto mais métricas, melhor. Mas é importante você ter o CAC do mês. Tá? Você vai ter esse histórico. Legal. Faz sentido? Sim, sim. Obrigado pela dica. Vamos que vamos. Agora vamos para vendas. Eu falei de marketing, na verdade. Né? Agora vendas. Aqui eu trouxe taxa de conversão por etapa, ciclo de vendas, ticket médio e receita recorrente. Tá? Taxa de conversão por etapa é a porcentagem de leads que avançam dentro de uma etapa de um funil para o outro. Dentro que avança de uma etapa do funil para outra. Tá? E aí, como que a gente vai fazer isso? O número de pessoas que passaram para a próxima etapa dividido pelo número de pessoas na etapa anterior. Por que que isso é importante? Primeiro, que a gente consegue encontrar aonde a gente tem um gargalo dentro do nosso processo comercial. Tá? Eu vou fazer uma simulação aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma simulação. Eu podia ter colocado um slide a mais aqui e acabei não colocando, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Vou compartilhar um doczinho rápido aqui. Deixa eu compartilhar de novo.
Ó, vamos dizer que no meu CRM, eu tenho aqui, ó, entrada, eu tenho qualificado, eu tenho agendado, eu tenho, vamos colocar aqui, ó, agendado e vendido. Vendido. Se na entrada entra 100 leads, desses 100 leads, eu consigo trazer para baixo aqui no qualificado 50 leads, logo 50% de leads para leads qualificados. Se chegar num ponto desse, concorda comigo que o meu time de marketing não está sendo tão eficiente? O cara me traz 100 leads, mas desses 50 leads, eu utilizo as perguntas qualificatórias, que eu já tenho isso. Mesmo assim, só 50% é qualificados. Meu problema tem um gargalo aqui no marketing. Tá? Dos qualificados, eu consigo descer para o agendado 25. Logo, eu tenho 50% de conversão, de qualificado para agendado. Tá? E de vendido, 12 vendas. Igual 50% de conversão. É importante você ter essas métricas, porque você consegue encontrar um gargalo. Eu estou conseguindo qualificar bem os leads, minha taxa está boa, os leads estão bons, mas eu agendo, mas eu não consigo vender. O problema está onde aqui? O problema pode estar no closer. O closer não deve estar fazendo uma boa reunião de vendas. Está chegando reunião para ele está fazendo reunião, mas ele não está conseguindo converter. Ou então, esse lead que o nosso SDR qualificou, ele não está usando as perguntas qualificatórias boas. Tá? Então, você só consegue identificar isso aqui quando você consegue ter essas métricas. Ó. Taxa por cada etapa do seu CRM. Tem sentido, pessoal? Conseguiram entender? Ficou confuso? Comentem aí. Tá? Então, chegou 100 leads, 50% foi para qualificado, 25% para agendado, 12% para vendas. Qual que é a minha taxa de topo para fundo de funil? 12%. De topo para cliente. Cara, quando você chega nesse nível de clareza do seu negócio, é outro nível. É outro nível. Você vai sentar, por exemplo, numa mesa de um investidor, o cara fala, cara, qual que é a sua taxa de conversão? Qual que é a taxa de venda sua de topo para fundo? Quanto custa seu CPL? Quanto você consegue responder tudo. Você mostra para ele que você entende do jogo que você está jogando. Tá? Vou voltar para a nossa apresentação. Então, taxa de conversão por etapa, fechamos. E aí a gente vai para ciclo de vendas. Extremamente importante também, que é o tempo médio entre o primeiro contato com o lead e o fechamento da venda. Qual que é o ciclo de vendas da sua empresa hoje? Talvez você não saiba, mas isso é importante. Quando o cliente entra em contato comigo a primeira vez, eu levo 7 dias, em média. Um cliente leva 7 dias para virar um cliente meu. Isso daí é uma média também. Tem cliente que leva 7, tem cliente que leva 10, tem cliente que leva 20, tem cliente que leva 2. Mas você começa a fazer o cálculo, você vai chegando num número. Um número médio. Tá? E é o data do fechamento menos data do primeiro contato. E aí você vai fazer a média de vários casos. Aí você tem essa média. Isso aqui é importante, por exemplo, até para você definir o tempo de trial.
É muito importante você fazer o fechamento com esse, definir o seu trial enquanto dentro do seu ciclo de vendas. Porque imagine que seu ciclo de vendas é 30 dias e o trial é de 7. É muito mais fácil você acelerar, fazer o cliente comprar mais rápido se ele estiver usando o seu sistema. Porque você vai batendo bola, você vai incentivando ele a usar. O que faz o cliente pagar é quando ele consegue enxergar valor no sistema, falar, cara, isso resolve o meu problema, ele vai comprar. Só que às vezes você dá um trial muito curto para ele, às vezes ele não teve tempo de ver valor no seu sistema. E ele acaba não comprando. Faz sentido, pessoal? Ciclo de vendas? Entenderam? Maravilhoso. O Ismael apareceu aí, desligou a câmera. Tô de olho aqui, viu, galera? Vamos lá. Vamos para ticket médio. Ticket médio é a métrica... Bom, quanto em média cada cliente paga por venda? Isso aqui é importante também. Principalmente para SaaS, que tem vários números de licenças diferentes, você consegue saber qual que é o ticket médio de sua base. Tipo, tem cliente que tem 10 licenças, tem cliente que tem 3 licenças, tem cliente que tem 2, mas se você somar todas as licenças que você tem no sistema e dividir pela quantidade de clientes, você sabe quantas licenças, em média, você tem na sua base. E aí você vai multiplicar pelo valor da licença, você tem aqui, ó, o ticket médio. Tá? Tranquilo aqui? Alguma dúvida? Faturamento total, dividido por número de vendas. Tá? Maravilhoso. Receita recorrente é o faturamento que se repete automaticamente todos os meses. Né? Assinaturas, contratos, planos. E como que você extrai? É a soma de todos os pagamentos mensais recorrentes. Aí você tem o famoso MRR. Tá? Todo mês vai entrando novos clientes, você vai colocando em cima, né? Vai empilhando. E aí você tem a receita do mês. Quanto que você recebe dos seus clientes todos os meses? É a soma disso. Tá? Pessoal, se tiverem dúvida, escreva no chatzinho aqui, viu? Senão eu vou passando. E aí, mão na massa. Se a taxa de fechamento é de 10% e o objetivo é 30 vendas, então precisamos de 300 oportunidades qualificadas. Oportunidades qualificadas. Isso não quer dizer que sejam leads. Se a gente pegar a nossa taxa hoje, que eu mostrei de 50%, para cada X leads, 50% são qualificados, eu precisaria aqui de 600 leads. 600 leads, 50% vão gerar 300 oportunidades. Faz sentido? Tá? Alguma dúvida aqui? Maravilha, pessoal. E aí eu trago aqui o outro que é retenção e recompra. Extremamente importante também. Tá? Ele é tão importante quanto vendas e quanto marketing. E aqui eu falo sobre churn, LTV, NPS e taxa de recompra e renovação. Tá? E a gente começa pelo churn. O que é o churn? É a porcentagem de clientes que cancelam, deixam de comprar em um período. Como que você extrai? Número de clientes perdidos, dividido por número total de clientes ativos no início do período, vezes 100. Tá? Precisa tomar muito cuidado com churn, viu, pessoal? Cara, churn é o maior problema que as empresas têm, principalmente de SaaS. Foca muito em trazer, mas não foca em reter. E aí é um balde furado. Você vai colocando água dentro dele e vai saindo, tá? Eu falo que quando você tem um bom setor de CS, você não reduz apenas o churn da sua empresa. Você pega essa galera que está comprando de você, que já está pagando, e faz esse cara indicar para outros clientes. Esse é o jogo. O jogo não é focar em marketing, trazer lead. Trouxe uma pessoa, vendeu para essa pessoa.
entendeu por que essa pessoa comprou, qual era o problema dessa pessoa. Levei esse problema para o meu time de CS. Falou, ó, o fulano comprou porque ele tinha esse problema. O meu time de CS não vai fazer uma demonstração do sistema para essa pessoa. Ele vai ensinar essa pessoa a resolver esse problema. O que é sucesso para essa pessoa que comprou? Resolver esse problema só. Ela não quer conhecer todo o sistema. E aí, quando essa pessoa tem sucesso em um acompanhamento proativo, eu posso chegar nessa pessoa e falar assim, oi Iris, tudo bem? Conseguiu resolver o seu problema que você tinha trazido lá quando você comprou o sistema, que era XYZ? Consegui, Everton. Tá gostando do sistema? Que você tem algum ponto de melhoria que você gostaria de trazer para a gente melhorar ainda mais? Aí eles, não, tá tudo certo, tá funcionando bem o sistema. Iris, já que você gosta bastante, o sistema te ajuda, você não tem 5 nomes para me indicar que também poderia se beneficiar com uma solução como essa? Ali mesmo ela pode me trazer. Eu gosto, em vez de pedir 1, eu gosto de pedir 5, viu? Já pede 5 de uma vez. Porque essa pessoa vai te trazer 3, vai te trazer 4. Você pede uma, às vezes ela não te traz nenhuma. Mas quando você pede 5, ela vai pensar mais. E ela vai te trazer 5 nomes. E aí eu vou mandar esses 5 nomes para o meu time comercial, eu posso fazer 5 vendas sem gastar R$1 de marketing. E o que é mais fácil eu vender? Para um lead frio, que acabou de me conhecer no Google ou no Instagram, ou para indicação? Que eu posso chegar e falar, quem indicou foi a Iris, que usa a nossa plataforma, ela conseguiu resolver o problema XYZ, e ela falou que para vocês também seria um benefício muito bom. É mais fácil de vender para essa pessoa, sim ou não? A gente precisa fazer esse trabalho. E quando a gente está falando de churn, não é só evitar o cancelamento. Cara, é tratar o cliente muito bem. Fazer esse cliente gostar do sistema. E usar esse cliente para indicar para outras pessoas. Se cada cliente indica para 5, você ter 100 clientes, cara, você tem potencial de aumentar a sua base para 500 clientes, só de indicação. Só pedindo indicação. E aí, o que você pode fazer? Nossa, Everton, mas o meu setor de CS, os caras não vendem bem. Acontece. Acontece. Dentro da minha mentoria, eu ensino a ter o comercial e o comercial 2. Fica um comercial rodando junto com o time de CS. Só pedindo indicação, só revendendo mais produto para a base. Esse é o jogo agora. O jogo agora não é ficar gastando caminhão de dinheiro em marketing, tá? É usar muito a base. Tem sentido para vocês, pessoal? Maravilhoso. No início do período seria quanto mais, precisamente? Eu não entendi sua pergunta, Iris. Boa noite. Esse no início do período seria quando? No início do mês, por exemplo? No início das vendas? O início que eu falei é, vamos dizer que você acabou de fechar, o vendedor acabou de fazer uma venda. Pum, trouxe o cliente. É importante você saber o porquê que o cliente comprou. Qual é a dor desse cliente? O vendedor tem que escrever um briefing desse cliente. Ele vem por tal canal, ele comprou por esse motivo, ele atende X clientes. Porque quando essa pessoa cair no setor de CS, você vai saber o que essa pessoa precisa para ela ter sucesso. Eu vou ajudar essa pessoa a ter sucesso. E quando eu ajudo a pessoa a ter sucesso, eu peço indicação. Porque se ela tem sucesso, o amigo dela também vai ter. Se ela não tem sucesso, você acha que ela vai indicar para o amigo? Vai dar a cara dela, tapa? De jeito nenhum, ela não vai indicar. Tá? Fez sentido? Conseguiu entender aí essa dúvida? Na verdade, era do cálculo aí, né? Que você colocou. O número total de clientes ativos no início do período. Desde quando a empresa iniciou. Tá. Tá? Show? Maravilha, pessoal. Então, ó, outro ponto, cliente chato. Tá? O cliente chato é o melhor cliente. Por quê? O cliente, escreve aqui no chat, ó. Cliente chato é o melhor cliente. E eu vou defender, eu vou dizer o porquê. Escreve aqui no chat. Cliente chato é o melhor cliente. Por favor, todo mundo, pessoal, vamos interagir. Cliente chato é o melhor cliente. Cliente chato é o melhor cliente. Boa. Cliente chato é o melhor cliente. Por quê? O cliente chato, ele gosta da solução.
Ele gosta de você. E ele não quer cancelar com você. Ele quer que você arrume o sistema para ele, ele quer que melhore o sistema, para melhorar a vida dele. Nossa, mas todo dia o cara vem e fica perguntando sobre isso. Esse cara, ele gosta de você. Por isso que ele reclama. Ele não quer cancelar contigo, ele quer que você melhore. Agora, o cliente bonzinho que nunca reclama, que nunca falou com você, o que ele faz? Cancela. Nossa, mas a gente falava com ele, estava sempre tudo muito bem. Ele cancelou e foi embora. É o cliente bonzinho que cancela sorrindo. Né? Então, o cliente chato é o melhor cliente. É esse cara que faz a nossa empresa melhorar. Tá? Então, quando esse cara começar a pedir, perguntar, e ficar, é porque ele gosta do produto. Ele gosta de vocês. Tá? Então, precisa tratar bem esse cara. Faz sentido, pessoal? Maravilhoso. Cliente chato é o melhor cliente. Bora. LTV, Lifetime Value. Lifetime Value é o valor total que um cliente gera enquanto ele permanece com você. Tá? Ou seja, o ticket médio vezes a média de meses que o cliente fica. Isso daqui, gente, quando eu estava aprendendo sobre essa parada aqui, eu pesquisava no YouTube, todo mundo falava a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, não é possível que ninguém vai ensinar como faz a média. Eu sou meio cabeça dura, né? Mas eu descobri como faz essa parada e eu trouxe aqui um cálculo para vocês entender como que vocês vão calcular o LTV. Tá? Vocês vão somar todos os clientes pagantes que já passaram pela sua empresa. Todos, inclusive os cancelados. Tá? Some todos os meses depois dividida pela quantidade de clientes. Ou seja, eu trouxe aqui 5 clientes. Ó. Cliente número 1, 20 meses, ele está ativo. Cliente 2, 5 meses, cancelado. Cliente 3, 3 meses, ativo. Cliente 4, 5 meses, cancelado. Cliente 5, 18 meses, ativo. E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que somar todos esses meses aqui, ó, e dividir pela quantidade de clientes. Logo, eu tenho 10,2 meses. O cliente, em média, fica 10,2 meses com a gente. O que eu vou fazer? Multiplicar isso pelo ticket médio. Logo, eu tenho o nosso LTV. Vamos dizer que o nosso ticket médio é R$200. 10,2 vezes R$200, que é o nosso ticket médio. Pegaram aqui total de meses vezes ticket médio. Total de meses dividido por 5, número de cliente, vezes ticket médio. Então, vamos ver quanto que é o nosso LTV. Cadê a calculadora? Aqui. 10,2 vezes 200. Ó, 2040. 2040. Lá no início, eu falei que o CAC era R$2.000. Tá muito ruim. Se o meu CAC é 2.000 e o meu LTV é 2040, o que eu tenho de lucro nesse cliente? R$40. Só que R$40 não paga o operacional. Porque o CAC só contabiliza marketing, vendas e ads. E a operação? E custo de ads, custo de funcionário, custo de tudo. Aluguel, a conta não fecha. Tá? A conta fecha aqui, ó. Relação LTV e CAC. Aqui no LTV, pessoal, vocês entenderam? Tem sentido? Ficaram com alguma dúvida aqui? Maravilhoso. E aí, eu trouxe aqui a relação de LTV sobre CAC. Tá? Olha lá, ó. Você vai dividir o LTV pelo CAC. Se o resultado for menor que 2, tá ruim. Se o resultado for maior que 2, tá bom. Se o resultado for maior que 3, é o melhor que tá tendo. O melhor que tá tendo o mineiro fala muito isso, é o melhor que tá tendo, viu? Melhor que tá tendo. Fez sentido? Depois eu vou passar essa apresentação para vocês, viu?
A apresentação vai ficar disponível depois para vocês baixar também, viu? Mas entenderam aqui, pessoal? Show. Muito bom. Maravilhoso. Vou fazer o joinha também aqui, o meu. Até. Bora. Então, relação LTV e CAC. E aí, NPS. Eu já falei um pouquinho lá no churn, né, Ai, meu Deus, às vezes foge a palavra da cabeça. Mas fugiu mesmo, não vou lembrar. Do quanto é bom, o quanto é importante a gente tratar o cliente bem. E tem algumas métricas que a gente pode utilizar para isso, uma delas é a NPS, que é o Net Promoter Score. É uma métrica que mede a satisfação do cliente com uma pergunta bem simples, né? De 0 a 10, quanto você indicaria o nosso serviço, o nosso software para um amigo? É aquilo. O cliente, ele só indica se realmente ele tiver sucesso contigo, senão ele não indica. Tá? Por isso que é uma métrica muito importante. Eu não estou perguntando quanto que você gosta do nosso sistema, quanto que você indicaria para um amigo. É algo mais forte. Tá? Tem algumas calculadoras na internet, se vocês colocar calculadora NPS, vai vir um monte. Tá? Mas para você extrair a porcentagem de promotores, porque tem uma escala de 0 a 10, tá? Porcentagem de promotores é nota de 9 a 10, menos porcentagem de detratores, que é a nota de 0 a 6. O que ficou de 7 até 9 é o cara neutro. Neutro é o cara que não fala mal, mas também não fala bem. É aquele cara que não cheira e nem fede. É o neutro. Tá? Mas o que a gente precisa buscar aqui? Os 9 e 10. É muito importante quando vocês... SaaS, a galera costuma colocar muita pesquisa de NPS, aparece para você. Né? Você vai abrir o sistema, aparece ali de 0 a 10, o quanto você indicaria, você coloca. Só que tem gente que às vezes não tá num dia legal, né? O cara chega de mau humor no trabalho e aparece um pop-up desse tamanho para ele, coloca 0, de raiva. Tá? Mas ele gosta do sistema. Por isso que é importante isso daí estar rodando todos os meses. Pesquisa de satisfação, todos os meses tem que estar rodando. Porque você vai ter uma nota que é uma média durante um tempo. Mas é interessante você pegar todos os meses, porque vai ter mês que você vai ver que a sua nota ela é maior, mas começa a tirar o sistema do ar para você ver que interessante. Essa nota ela cai, velho. Ela cai. Quando o sistema fica fora do ar, o cliente ele fica insatisfeito e você consegue visualizar um NPS mais baixo. Tá? Então, isso aqui é uma métrica muito importante para você entender o outro lado lá. Mas eu gosto muito de falar com a pessoa também. Tá? Só isso daqui não é o suficiente. Faz sentido, pessoal? Alguma pergunta? Maravilha, pessoal. Vou colocar um joinha aqui, porque já que vocês não colocam joinha, então vou colocar um joinha aqui, né? Tá louco? Bora. Boa. Taxa de recompra. Extremamente importante também. Porcentagem de clientes que compram de novo ou renovam o contrato. Tá? Como que você extrai? Número de clientes que compraram de novo, dividido pelo total de clientes ativos vezes 100. Você tem uma taxa ali de pessoas que recompram, seja um novo serviço, seja um upgrade dentro da plataforma ou a renovação. Você pode fazer isso daqui mensal, tá, Eduardo? Pode fazer todos os meses. Show. Ficou claro aqui, pessoal? Maravilha. Legal. Maravilhoso. E aí eu trouxe aqui o mão na massa de novo. Olha lá, uma empresa A, o CAC era R$200 e o LTV de 150. O que está acontecendo com essa empresa aqui? Péssimo negócio. Ela está indo para o buraco. Todo mês,
R$ 50 ela está perdendo aqui, ó. Tá? Empresa B, o CAC é 200, a LTV é 900. Então, numa relação boa. Se eu dividir 900 por 200, vai dar uma relação aí de maior que 3. Tá muito bom. Tá? Métrica de retenção LTV vai definir se o seu marketing é um investimento ou um custo. Faz sentido? Ficaram com alguma dúvida aqui? Maravilha. Uma das métricas mais importantes, essas métricas são as mais importantes, mas, por exemplo, quando você inicia um relacionamento com um fundo de investimento, com venture capital, praticamente as métricas que eles pedem é essa. LTV, CAC, churn, número de clientes, MRR e ARR. Eles pedem isso daqui. Então, todos os meses, você envia esse report para o investidor, todo mês. Todo mês você envia o report para o investidor. Ele vai conseguir acompanhar o quanto a sua operação, ou ela está muito boa, está fazendo sentido, ou ela está muito ruim, não é para o momento ainda investir. Quando você mostra para o Venture Capital que você tem um crescimento de 7%, 10% ao mês, 15% ao mês, os caras falam, opa, tem um negócio interessante aqui. O founder é muito bom, o produto é muito bom e os caras estão tendo um crescimento legal. É isso que vai fazer o investidor do outro lado tirar o dinheiro dele de uma aplicação, para colocar numa empresa, numa startup, em algo que é uma promessa. E o que o investidor ele busca? Triplicar esse dinheiro num prazo de 18, 24 meses. Senão ele não vai colocar. Faz sentido, pessoal? O investidor só vai colocar dinheiro na empresa se de fato a empresa estiver saudável, estiver crescendo. O investidor fala, cara, eu vou colocar meu dinheiro, eu vou triplicar. É muito melhor colocar dinheiro aqui do que deixar meu dinheiro na aplicação. Agora, se a sua empresa, você tem essas métricas, mas olhando mês a mês, o gráfico está ali, cara, um pouquinho sobe, um pouquinho desce, um pouquinho... Cara, a não ser que você tenha uma IA muito, muito boa mesmo, de outro planeta, e você falar para o investidor, falar, cara, eu sou programador, sou muito bom, desenvolvi uma IA aqui muito, muito top, só que eu não sou vendedor, eu não sei vender. E você provar que o seu produto de fato é bom, os caras falam, cara, eles investem na tecnologia. Mas isso, cara, é difícil. É difícil acontecer. Principalmente os investidores brasileiros. Eles gostam de colocar dinheiro naquilo que está dando certo. É a mesma coisa banco. Se você não tiver dinheiro, vai pedir dinheiro emprestado para você ver. Eles vão falar, não. Só vou emprestar dinheiro para ti se você tiver dinheiro e estiver crescendo. É mais ou menos assim que funciona com Venture Capital também. Faz sentido para vocês, pessoal? Show. Muito bom. Muito bom. Trouxe um outro mão na massa aqui. E aqui eu gostaria que vocês me ajudassem a fazer esse cálculo. Olha lá, a minha empresa precisa vender R$10.000 por mês. Meu ticket médio é de R$200. Meu CPL é R$20. E a minha taxa de conversão é de 50%. Como eu chego no valor de investimento? Quanto que eu preciso investir? Vou esperar aqui, ó, vocês escreverem no chat. Quem que vai arriscar aí? O Eduardo mandou 2.000. Vamos ver se é isso? Ó, a empresa precisa vender 10.000 por mês. Meu ticket médio de R$200. O que a gente vai fazer primeiro aqui? A gente vai entender quantos clientes a gente precisa trazer. Legal? Então, a gente vai pegar 10.000 e vamos dividir por 200. Logo, eu preciso de trazer 50 clientes. 50 clientes. Tá? O meu CPL é R$20.
e a minha taxa de conversão é de 50%. Então, se eu preciso trazer 50 clientes e a minha taxa de conversão é de 50%, eu preciso de 100 leads. 100 leads. Certo? E aí, se eu pegar 100 leads e multiplicar por R$20, R$2.000. Eduardo venceu. Palmas para o Eduardo, pessoal. Palmas para o Eduardo. Muito bom, é isso aí, ó. Tá? O jogo é esse, pessoal. Vocês terem essa clareza no negócio de vocês. Tá? Não é no achismo, eu preciso vender R$10.000, eu preciso vender R$20.000. Você quer vender R$20.000? Faça a engenharia reversa, para você entender quanto que você vai precisar investir. Tudo fica mais claro. Eu falo que o melhor remédio para a ansiedade é o planejamento a longo prazo. E quando você entende de métricas, você consegue se planejar para você não ficar tão ansioso. Faz sentido? Muito bom, pessoal. Gostei. Vamos ver qual que é o próximo slide. Ah, já? Eu vou abrir para um Q&A agora, pessoal. E aí a gente vai bater um papo aqui. Eu gostaria muito que vocês interagissem, principalmente em, cara, externaliza o que está te travando. Tá? Você pode sair desse meet nosso aqui, cara, com uma outra visão para o seu negócio. Aproveita o momento. E principalmente o momento do amigo. Eu falo que, às vezes, cara, tem gente aqui que está jogando um jogo muito mais alto do que você. E, às vezes, a pergunta dessa pessoa ela pode desbloquear muita coisa. Então, quando uma pessoa fizer a pergunta, prestar atenção no que ela perguntou. Fala, cara, essa pergunta serve para mim também. Mas se tiver alguma coisa te travando, traga para a mesa agora. Vamos tentar resolver juntos. Pode ser que você saia daqui e vire a chave e amanhã você começa a vender um monte. Tá? E é isso. Esse material aqui, ó, dessa apresentação, é só você escanear esse QR Code, você vai cair no meu Instagram, lá você vai enviar a palavra dados. Do jeitinho que está aqui, ó, dados. Quando você mandar dados, você vai receber o link. Não é eu que vou mandar para vocês, é uma automação, viu? Que o meu foco agora é em vocês. Maravilha, pessoal? Só escanear aqui, mandar uma mensagem para mim com a palavra dados, que eu já mando. E agora eu vou abrir aqui para perguntas e respostas. Mandem as perguntas. Vamos bater bola. Iris, vamos, Iris. Como eu, que eu gosto também de interagir. Primeiro que eu fiquei triste, né? Ao calcular meu CAC desse mês, aqui eu acho que eu vou chorar, né? Mas tudo bem. Acabei de lançar a plataforma. Mas, assim, venda sempre foi uma dificuldade na minha vida. Foi no passado, né? Agora, no presente e no futuro, não vai ser mais. Mas, assim, eu até brincava com aquele pessoal, porque você entrava na C&A, na Renner, tentando vender o cartão, eu falava, não dá para trabalhar com isso. Porque no primeiro não, eu ia me conformar e ia partir para outra. Eu não tenho ainda essa comunicação boa para vendas. De fato, eu acho que hoje é a minha maior dificuldade, é conseguir virar essa chave para me comunicar de uma forma de vendedora, né? E eu sei que tem pessoas que têm essa facilidade. Aí, assim, você tem alguma dica realmente para uma pessoa que é travada em vendas, que seja essencial, fora essas todas que você já falou, eu anotei tudo, e a mentoria que você me deu também, que foi ótima. Iris, cara, vender um cartão de uma loja, de fato, é uma venda. É uma venda porque você não está trazendo benefício para a pessoa. Você está tentando empurrar alguma coisa para ela ali, coisa que ela não precisa, sabe? Ela não precisa e você fica ali, vai, pega, juros o quê? Agora, o seu negócio é diferente. Você tem uma plataforma que ajuda as nutricionistas a vender mais, a encher a agenda. Então, eu não estou vendendo, eu estou ajudando as nutricionistas. Tem muita nutricionista aí que não está atendendo, não atendeu ninguém na semana. Imagina, a pessoa não atendeu ninguém na semana, você vai oferecer uma solução para essa pessoa que na próxima semana ela pode estar com a agenda cheia. Isso não é vender, isso é ajudar.
Você está ajudando as nutricionistas. Você precisa virar essa chave. Eu não estou vendendo, eu estou ajudando. E você acreditar no que você construiu. No momento que você acredita na transformação que o seu produto, o seu serviço gera na vida das pessoas, você vai lutar, porque você vai ser a salvadora do seu cliente. Você vai salvar essas pessoas. Aí o jogo é outro. Fica mais leve. Uhum. Perfeito, Faz sentido? não vou vender, eu vou solucionar a dor de muita gente, exatamente. Exato. Você viu o que eu falei hoje aqui, para a gente diversificar e não ter só um canal? Uhum. É isso que a gente está fazendo. Por que o médico hoje, ele atende na clínica dele, ou uma nutricionista, e ela também é conveniada à Unimed? Porque a Unimed é um canal que está trazendo cliente para ela. Uhum. Mas no momento que ela começa a atender muito aqui no particular, ela desliga essa chave, porque essa chave traz um cliente muito, muito barato, tipo de baixo para ela. Tá? Mas, por exemplo, o que você está fazendo é isso, você está levando clientes para essa nutricionista. E é isso que você precisa falar. Se você perguntar, fulano, quantos atendimentos você faz em média por mês? Se a pessoa te falar um número baixo, acabou. Uhum. Quantos pacientes você gostaria de atender no mês? A pessoa vai te falar. E aí você fala, por que você não consegue atender tudo isso no mês? Ah, Miris, eu não sei, eu faço dancinha no TikTok, eu faço isso, aquilo, outro, mas não adianta nada, eu não consigo vender. E aí você vai encaixar o seu produto na dor dessa pessoa. Tá? Ou seja, pode falar. Eu sinto que eu perco, às vezes, muito tempo falando da plataforma, ao invés de ser mais direta e levar ele a realmente cadastrar ou comprar, né? Eu fico, a plataforma tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Às vezes isso acaba aqui, né, um textão ou desnecessário ali para a objetividade, né? Tira produto, para de focar no produto, foca na solução. A Foca na solução, é isso. solução. É eu estou isso. errando nisso. Foca na solução. Eu fiz uma mentoria com uma pessoa também lá da Bahia e ela tem uma plataforma de classificados, tipo classificados, só que ela anuncia todo o comércio local. Só que ela também estava focando muito em vender a plataforma. Eu falei, não, se você chegar no João do Gás e falar assim, João do Gás, eu vou colocar você dentro de um lugar que muitas pessoas vão ver e vão comprar mais reais de você. Se a pessoa falar que quer, cara, manda os dados. Você quer? Beleza, custa X, faz sentido? Faz. Me manda esses dados aqui, o Pix é esse. Assim que você fizer o pagamento, você vai estar disponível na plataforma. Pula a etapa de mandar link, a pessoa tem que clicar, tem que se cadastrar, tem que mandar foto. Cara, encurta esse caminho. No início, faça você mesmo. Pede os dados da pessoa e manda o Pix. Gostou? Fez sentido? Eu estou te mandando aí os dados que eu preciso e está aqui meu Pix. Assim que você me mandar a informação no Pix, eu cadastro você na plataforma. Pronto. Você vai ser vista por milhares de pessoas. Eu não precisei, ela nem precisou olhar a plataforma, logar e fazer tudo isso. Sabe? O foco é na solução. Agora, se você tivesse uma plataforma tipo a do Eduardo, que a pessoa precisa logar na plataforma, porque ele vai usar essa plataforma para diagnosticar o paciente, aí é diferente. Mas no seu caso, como é um marketplace, é mais ou menos isso. Encurta esse caminho. Eu vou te ajudar a trazer mais paciente todos os dias. Faz sentido? Faz. Custa X reais por mês. Como que você enxerga esse valor versus o benefício que você vai ter? Iris, adorei. Beleza, então é só você me mandar esse dado e tá aqui meu Pix. Pronto. Entendeu? Pronto. Já virei essa chave. Amanhã será um novo dia. É um novo dia. Vamos que vamos. Qualquer coisa, você manda uma mensagem para mim lá. Obrigada. Tá? De nada. Vamos lá, Eduardo. Primeiro, assim, só uma dica aí para eles. Oi, eles, não foca só no mercado aqui de Aracaju, não, tá? Eu tinha um marketplace, tenho, tô querendo sair desse marketplace, mas enfim, é um marketplace de serviços e produtos para eventos, e aqui em Aracaju, o pessoal tem muita resistência de se vender em marketplace. Vale a pena tentar aqui? Vale, mas não baseia só no mercado daqui.
Eu já cheguei a essa concepção, de fato, que o pessoal ainda é mais quadrado aqui, principalmente os nutricionistas, que é o meu público agora principal, né? E eu percebi que para eu entrar na mente deles vai ser mais difícil, e aí realmente o tráfego já expandi para o Brasil, né? Eu estou ali tentando manter uma comunicação com os nutricionistas daqui, mas eu estou percebendo realmente essa dificuldade, e aí eu vou expandir para esses outros mercados que realmente está apto a aceitar a minha ideia, né, minha inovação. Beleza. Outra coisa, semana que vem eu estou subindo o site novo, aí já vai ter minha área de parceiros lá, tá? Depois a gente conversa para colocar essa plataforma lá. Estou O Everton, querendo já, viu? Everton, me dá uma dica aí. Quando você estava falando lá do funil, depois da etapa lá de agendar a reunião, a gente tem a etapa do reunião realizada. E é muita gente que marca a reunião e não aparece, e a gente faz aquele procedimento de mandar WhatsApp e tentar ligar para confirmar e tal. E assim, muitas vezes a gente não consegue contato com essa pessoa. Você tem alguma dica, alguma orientação para tentar minimizar essa questão de falta nas reuniões agendadas? Cara, isso é uma dor mesmo, viu, Eduardo? Mas, cara, é uma venda. O agendamento é uma venda. Por quê? O profissional, a hora dele tem um custo. Tem profissional que custa R$ 400 uma hora. E ele vai dispor dessa uma hora para falar com você. Ou seja, ele vai deixar de ganhar R$ 400. Mesma coisa, em vez de vender produto, venda o especialista. Se eu falar assim, ó, tem como você conversar rapidinho com um especialista para ele te apresentar a nossa plataforma? É uma abordagem. Se eu falar assim, o que você acha de bater um papo rápido com o Eduardo? O Eduardo é especialista na área da enfermagem, ele já ajudou mais de 500 enfermeiras a resolver o problema XYZ. E eu tenho certeza que se você bater um papo com ele de 40 minutos, ele também vai te ajudar, baseado no problema que você me trouxe. Eu não falei de plataforma. Eu só falei de resolver o problema do cliente. E aí, essa pessoa falou, nossa, eu preciso conversar com esse cara, eu preciso conversar com o Eduardo. E aí, quando ela conversar com você, você vai mapear o problema, você vai cavar essa dor, vai ver o quanto que ela está perdendo de dinheiro, quanto que ela já perdeu de dinheiro, quanto que ela vai perder de dinheiro se ela não resolver o problema hoje. E aí você vai começar a entender números. E às vezes ela está deixando de ganhar, sei lá, R$ 10.000 a mais por mês, e aí você vai falar, cara, minha solução custa 500. Ela fala, nossa, se eu tivesse essa plataforma, eu ia ganhar 10 mil a mais, eu ia deixar de perder isso, eu ia conseguir acompanhar aquilo, tá barato demais, é isso que eu preciso. Negócio fechado. Então, tira produto, foca em solução. É o especialista. O Eduardo tem que ser o melhor de todos. Tem que ser o cara da área, que já ajudou um monte de gente a resolver o mesmo problema que essa pessoa tem. Só assim ela vai, de fato, participar dessa reunião. A gente até já está mudando o pitch de venda aí para pegar mais essa parte mesmo de calcular quanto que ela vai ganhar se usar a nossa ferramenta. Mas muda discurso, cara. Eu falo que a venda ela começa ali, ó. Você vende, tem que vender, né? Isso, tem que vender um agendamento muito bem estruturado, sabe? A pessoa ela fala, cara, eu preciso ir para uma reunião com o Eduardo, eu preciso. Nossa, eu não vejo a hora de eu conversar com o Eduardo. Porque quando chega nesse nível, cara, aí o seu no-show cai muito. Cai muito. Beleza. Faz sentido, Eduardo? Faz sim. Show. Pessoal, eu vi que teve mais mãozinha levantada e depois baixaram a mão. Levanta a mão de novo, por favor. Ô Everton, foi eu que levantei aqui. Era só uma observação para Iris. Bora. De dificuldade com vender, né, que a Iris comentou. Venda nada mais é do que fazer as perguntas certas no momento certo. Então, quanto mais você pergunta, mais você colhe de informação e você usa essas próprias informações para elaborar novas perguntas. Então, é muito mais sobre ouvir do que falar. Você fala muito menos sobre o seu produto e foca muito mais no que o seu cliente vai falar para você. É isso aí. Sensacional. Estou anotando todas as dicas, viu? Fiquem à vontade.
É aquilo, né? Deus fez a gente com 2 orelhas e uma boca, né? Muito bom. Valeu, Marcelo, pela contribuição. Tamo junto. Pessoal, vamos aproveitar para fazer mais perguntas. Eu sei que tem perguntas aí engasgadas e fala, nossa, eu faço ou não faço? Nossa, mas, cara, pergunta. Não acho que a sua pergunta é óbvia demais, que pode ser que essa pergunta ajude você e ajude outras pessoas também aqui na call. Por favor, externalize isso. Senão a gente vai ter que ficar parado aqui até 8h30, um olhando para a cara do outro. O Everton, deixa eu aproveitar, já que ninguém quer perguntar. É, custo com eventos pontuais, como é que isso entra ali no CAC? Cara, eu mentorei uma startup que eles faziam um evento, era muito caro, era 300 mil reais esse evento que eles gastavam. Só que era uma vez por ano. E aí, o que a gente colocou? A gente dividiu esses 300 mil em 12. Dividiu para o ano. Então, entrava a parcela dele no CAC de cada mês. A gente diluía. Para não chegar um mês e subir demais, sabe, cara? Então, a gente diluía isso em 12 meses. Tá, eu tô perguntando porque a gente vai participar de um evento em São Paulo, e aí tem stand, tem aluguel, sei lá, um monte de coisa que a gente vai gastar. E aí, se botar isso no mês só, vai dar uma estourada no CAC. Né? Dilui isso, cara. Dilui isso. E às vezes você pode até pagar muitas coisas parcelado também, né? Uhum. Tá? Mas eu acho que a melhor forma é isso para não bagunçar muito aí os cálculos. Beleza. Show? Pessoal, vamos lá? Não é possível que vocês não tenham dúvidas. Vocês estão tão... Nossa, deixei um tempinho bom de Q&A aqui, achando que vocês iam perguntar. Pergunta mais, Iris. Pergunta mais, Eduardo. Você pode falar um pouco sobre essa automatização que você usou aí? Ao enviar dados para você, já respondeu automaticamente lá no Instagram, já mandou o arquivo para baixar? Cara, foi eu que fiz, cara. Porque eu sou muito rápido, vocês nem perceberam. É o ManyChat, cara. O ManyChat, ele tem uma das automações dele, na versão paga, que tipo, você só entrega o material para quem te segue. Né? Você viu que se você mandar dados, ele vai mandar assim, ó, esse é um material exclusivo para pessoas que me seguem. Então você me segue que eu te dou material. Tá? É uma automação do próprio ManyChat. ManyChat, eu vou escrever aqui para vocês no chat. Ó. ManyChat. Daí você cria códigos para a resposta da pessoa, né? Isso, exatamente. Legal. Aí eu coloquei lá dados, maiúsculo, minúsculo e métricas. Então, se mandar isso daí, a automação funciona. Por nada, Aquafeed. Eu já mentorei também você, né? Aquafeed, eu lembro desse nome. O nome é estranho. Vamos lá, pessoal. Bora. Manda. Boa noite. Boa noite. Nossa dúvida aqui é como pensar no valor de lead e tudo mais, se você ainda não teve vendas. Se você está no modelo freemium, que é o nosso caso. A gente começa no freemium, totalmente gratuito, então a gente faz todo o custo. A gente tem um custo, obviamente, para trazer, comunicar, colocar mais pessoas para dentro da plataforma, mas não tem um valor assim do que foi gasto. A gente vai trabalhando e executando. Qual que é o seu nome? Elis Renan. Elis. Isso. Vamos lá. Você quer saber mais ou menos como que você calcula o valor do lead? Isso, mesmo sem ter retorno, né? A gente não tem retorno financeiro, a gente tem o valor do custo. A gente sabe quanto gasta, mas não sabe nós não tem retorno financeiro. Tá. Quanto que você gasta por mês, em média? No momento, a gente está gastando uns R$1.500. R$1.500. Beleza. Quantos leads mais ou menos chegam para vocês todos os meses no freemium?
Aí onde é que está o problema? Onde a gente mais gastou, foi no Google ADS, a gente teve só cliques, a gente não teve leads, porém no Instagram a gente já teve leads. Então, aí a gente já observou também que a gente já vai cortar o Google ADS, porque o custo é muito alto do Google ADS e o retorno, ele te dá um retorno de visibilidade, beleza. Perfeito. Mas esse retorno de visibilidade, ele não se concretiza no cadastro. Perfeito, Então, só que o mesmo acontece no Instagram, porém no Instagram você tem a mensagem que ele te comunica ali diretamente no chat, e aí você consegue reverter o que ele não aconteceu, né? Tipo, ele manda mensagem, pô, tive interesse, não cadastrou lá, mas por causa que ele foi comunicado pelo Instagram, a gente vai, e a gente tem feito isso, né? A gente tem feito, lá pelo Instagram, a gente tem feito uma planilha, onde a gente vai coletando as pessoas que vão entrando em contato, e essas pessoas a gente mapeia e já entra em contato no WhatsApp e tenta fechar. E aí, nisso, o Instagram deu um retorno, sim, deu um retorno de mais de 100 contatos. E aí, desses 100 contatos, a gente tem estruturado agora para poder converter. Então, a gente já conseguiu converter dos 100 contatos que teve, uns 20. Então, foi uma margem aí de 20. 100 contatos eu estou arredondando, tá? Porque senão fica muito exato. Tá. Mas é basicamente isso. Tá, então, você gastou R$ 1.500, você trouxe 100 leads. O custo do lead seu é R$ 150. Ponto. Você pode ligar o Google ou melhorar o Google para você diminuir esse custo do lead. Tá muito... Não, R$ 150 não. R$ 15. Desculpa. É R$ 15 o lead. Mesmo assim tá bom, cara. Não tá ruim não, viu? Então, só que aí poderia ser menor ainda se a gente não tivesse investido no Google ADS, né? Então, a gente tá um mês, na realidade, a gente tá um mês rodando, fez um mês agora, e aí a gente, inclusive, a gente ganhou um crédito, porque era a primeira vez que estava usando o Google ADS, então até por isso mesmo a gente investiu, que aí você ganha mais R$ 1.200 e poucos em crédito para reinvestir, né? Então, R$ 2.500. Aí agora a gente deixou lá rodando para ter visibilidade na plataforma. Mas o que está tendo retorno, de fato, é o Instagram. Tá. Cara, Google Ads, cara, rede de pesquisa, tem que tomar cuidado com palavra-chave, tá? É importante você colocar quais são as palavras-chave que tem fit com o que você vende. E aí você deixa a palavra-chave exata. E exclui grátis, exclui blog, exclui um monte de coisa que pode trazer lead nada a ver para você. Beleza. Tá? Tenta ajustar isso daí, tenta mais um pouco, cara. Então pode ser que às vezes o Google vai trazer um cliente, porque o Google, as pessoas que vão no Google pesquisar por um problema que ela tem, ela é um lead mais fundo de funil. Sim, então, até porque, na verdade, o Google, ele não é nem só na pesquisa, né? Porque da forma que foi configurado, passou num vídeo lá, ele vai e coloca o linkzinho para poder... Ele mostra também o que foi por vídeo, foi no vídeo X que teve o clique, ele mostra quantos cliques teve. Então, assim, de fato, aumentou o tráfego na plataforma. Isso aí é perceptível. Mas em questão... porque, na realidade, a gente, só explicando, a gente somos uma plataforma para conectar veterinários e tutores. Então, para o mundo pet. E aí, a gente tem buscado clientes dos dois lados, tanto tutores como veterinários. E aí, quando a gente fala de lead, que é o lead qualificado para a gente, que é quem paga na plataforma de fato, é o veterinário. Então, esse lead aí, ele está sendo convertido pelo Instagram. A gente está tendo visibilidade de todo mundo diverso pelo Google ADS. Tá. Isso está sendo ótimo. Mas, em questão de conversão mesmo, para trazer retorno, para cadastro, né, para o modelo, para ele iniciar gratuitamente e depois evoluindo, o Instagram é o que tem dado retorno. Tá. E lá no Instagram, inclusive, a gente gastou agora R$ 300. Bom, mas tá bom, cara. Eu acho que tá muito bom para o Instagram. Continua lá, ajusta a comunicação. E você precisa definir quais são as perguntas qualificatórias que você precisa fazer para essa pessoa, né? E aí essa galera, ela cai no seu freemium e como que você vende para ela depois do freemium?
Tá. Na realidade, a gente pode. A gente tem uma mentoria amanhã, especificamente, com você. Ah, então, Então, eu não quero nem gastar tudo hoje, entendeu? então guarda, porque amanhã a gente vai. E amanhã a gente vai lhe consumir 1h30 para poder organizar essas coisas aí. Amanhã você vai sair com um plano de ação, um mapa mental, explicando certinho o que você vai ter que fazer. Tá? Essa é a ideia. Mas assim, eu já queria deixar o aperitivo hoje do trabalho que você vai ter com a gente amanhã para poder a gente fazer esse negócio girar bonitinho em outubro. Show de bola, cara. Mas ajusta o Google, tenta fazer esses ajustes nele, talvez tira a Performance Max, que às vezes é o que você está rodando. Vê se você consegue rodar mais Google Search ali com a palavra-chave exata do que você precisa, ou faça vídeos do YouTube, coloca os seus vídeos para rodar dentro de canais onde a sua audiência está. Isso também tem muito potencial. Tá? Sim. E amanhã a gente vai batendo mais bola em cima disso. Fechou. Fechou? Felipe, tudo bem, Felipe? Olá, Everton, boa noite. Boa noite. Boa noite, grupo. Antes de tudo, uma verdadeira aula magna aí, muito conhecimento. Uma dúvida que eu estou tendo, assim, né, talvez por uma inexperiência em contato com marketing, né, a gente começando agora a entender essa parte de tráfego pago, para a gente ter essas métricas, né, só, digamos assim, ficar publicando fotos e tudo mais, meio que isso não se caracterizaria numa campanha de marketing em si, né? Por exemplo, ficar publicando o stories e postagens. Só para postar, só para, digamos assim, manter um fluxo de postagem. Isso é mais interessante ou estruturar, digamos assim, olha, vai ter uma postagem e essa a gente vai focar para poder chegar nessas métricas, né? Em resumo, minha dúvida é como chegar numa agência de marketing, que hoje em dia é um pouco mais caro, para que a gente tenha uma conversa que alinhe e a gente chega, olha, eu tive a mentoria, eu vi que tem essas métricas, como é que a gente pode trabalhar isso? Uhum. Cara, se você pagar para uma pessoa postar stories e postar conteúdo para você, isso entra dentro do seu custo de marketing, isso entra dentro do seu CAC, tá? Só que talvez, se o seu Instagram for pequeno e você só fazer essas postagens, pode ser que você não consiga trazer o lead que você precisa no momento, a não ser que você for um TikToker, um creator muito bom, o cara que viraliza, e vai criar um Reels e vai bater 1 milhão de views. E aí isso vai trazer um monte de compradores para o seu negócio. Né, cara? Se você for esse cara, foca nisso daí, então você vai fazer os vídeos para mim. Não. Mas caso contrário, cara, não coloca grana em agência, em social media nesse momento, porque eu acho que não vai trazer um resultado satisfatório para ti, viu, cara? Coloca essa grana para fazer igual o Elis fez. Tá? Cria ali um criativo legal, igual Cacete Planeta, lembra lá do problema solução? Se você tem esse problema, chegou, não sei o que lá, revolucionário, é mais ou menos isso. Anúncio, problema, solução. Tá, cara? Traz problema, solução, caminha esse cara ou com uma mensagem de WhatsApp com você, ou manda esse cara para uma landing page para ele ler o que você faz, para ele entender o problema que ele tem, e aí, cara, eu preciso resolver esse negócio aqui, deixa eu clicar no botão aqui e mandar meus dados. Tá? Eu acho que é o melhor caminho. Olha lá, o Elis, com R$300, ele está trazendo quantos leads, Elis? Já tem tem uns 100 e poucos, mas fecha Aí, isso. Tá vendo? Acertou num criativo bom, trouxe um monte de lead. Pode ser que o lead não é qualificado. Mas assim, primeiro a gente errou, tá? Porque no mês passado a gente botou, e quando você não entende muito da plataforma, você vai botar lá um raio de gente e tudo mais, só trouxe lead nada a ver. Acontece. Aí depois dá uma estudadinha e você vai, vamos botar aqui o raio de pessoas, idade, gênero, essas coisas que se encaixa no teu perfil, no teu público. Aí começou sim a fazer efeito. Exatamente. É importante. Agora a gente está estudando o Google ADS mais profundamente. Aproveitar esses créditos aí também. Perfeito. É importante, ô Felipe, você ter esse desenho de persona, tá? Desenhe uma persona, cara. Qual que é o cliente que é mais fácil de comprar o que você está vendendo? Desenhe. Cara, escreva ali, é o fulano de tal, qual tal idade, de tal região, e aí você vai criar o seu anúncio para impactar essa pessoa. E quanto mais nichadinho for essa persona, mais forte fica a sua comunicação. Esse negócio pode falar. E nesse início, você indicaria
mais o do it yourself, né? Tipo, a gente mesmo ir testando, ou quem sabe contratar assim, uma empresa para auxiliar, né, nessa jornada de criar o anúncio, a ver as métricas. O que você Cara, acha? empresa tem um custo. Você vai pagar por isso. Talvez essa grana, se você souber fazer um pouco de tráfego pago, talvez se você catar essa grana e colocar, vai te trazer mais resultado nesse início, Perfeito, perfeito. tá? Vamos lá. Muito obrigado. De nada, tamo junto, Felipão. Oi, Iris. De novo, entrando nesse mérito que ele falou, assim, como a gente está começando, né, a verba não é grande. E agora, por exemplo, eu optei por realmente contratar um gestor de tráfego. E que realmente é algo novo para mim. Eu até tentei fazer uma pesquisa de mercado, quanto é que é legal pagar e tal, mas é um custo alto. No final, assim, sobrou menos dinheiro para realmente depositar no tráfego do que o próprio que eu estou pagando. Assim, eu já vou entregar o jogo, que eu gosto de falar nome, preço, tudo. Eu estou pagando R$ 1.300. Uhum. Né? R$ 1.300, realmente, se eu fosse parar para botar no tráfego, poderia ser mais eficiente. Só que é um serviço que eu não sei fazer e eu também não tenho parâmetro se esse é um preço justo, se não é. Ah, eu acho que tá dentro, viu, Iris? Tá dentro. O justo é o resultado que você vai ter. Se você investir Uhum. 1.300 tiver um ganho muito bom em cima disso, tá barato. Agora, se você Sim. pagar R$ 1.300 para essa pessoa não tiver resultado nenhum, saiu muito caro, tá? É só o tempo que Então, vai dizer, né? O trabalho da só o pessoa. tempo. Mas é importante você buscar um gestor de tráfego da área de nutrição, que tem um monte, de nutricionista, que tem um monte. Esses caras sabem como que joga esse jogo. Né? Tipo, perguntar para o gestor de tráfego, você conhece esse mundo de nutricionistas, disso, daquilo, outro? Se o cara falar, cara, eu nunca fiz, eu só faço para loja de roupa. Pode ser que, às vezes, esse cara não vai ser tão assertivo. Agora, se você encontrar um cara da área da saúde, ele sabe melhor as estratégias. Porque gestão de tráfego é isso, né? Ele é mais estratégia do que só apertar botão. E como a minha plataforma, de fato, eu prometo agenda cheia, é uma coisa que eu preciso ter. Assim, o tráfego já é um custo ali fixo que não tem como não ter. Você vai precisar. E você vai ter que trazer tráfego para os dois lados, né? Para trazer nutricionista e para trazer clientes para nutricionistas, né? Exato. Tenta achar um gestor de tráfego que conhece desse mercado. Uhum. Vai encurtar esse caminho aí, Perfeito. Obrigada. tá? Então, na hora que for minerar, você já fez tráfego pago para nutricionista? Fiz. Qual foi o resultado? Quanto que está o CPL? Lembra que eu falei do CPL? Qual que é, em média, um CPL seu? Isso daí você já pode anotar, que o cara vai falar. Quanto que ele está pagando mais ou menos no lead nas campanhas dos clientes dele. Aí você vai ter uma ideia, falou, interessante isso. Então quer dizer que se eu investir X reais com esse cara, ele vai trazer mais ou menos o mesmo resultado para mim. Tá? Perfeito. Faz Obrigada. sentido? Faz totalmente. Show. Felipe, você levantou a mão de novo? Não, foi sem querer dessa vez. Beleza. Pessoal, mais perguntas? Aproveitem o momento, tá bem legal o bate-papo. Tô gostando. Tá ajudando vocês a pergunta do pessoal? Coloca aqui. Tá me ajudando. Escreva aí, tá me ajudando. Tá me ajudando. Bom, eu tenho mais um complemento aí para a discussão, não seria bem uma dúvida. No nosso caso aqui, né, como eu falei, a gente tem feito as métricas das campanhas. E a última campanha foi, sem dúvidas, a melhor que a gente teve. A gente teve 30 conversões numa campanha de 2 semanas de anúncio rodando para o teste grátis, né? E dessas 30 pessoas, 22 já concluíram o teste grátis e 20 converteram, de fato, em cliente. Então, a gente está com um resultado muito bom. E a nossa estratégia, diferente de todas as outras campanhas, foi um vídeo bem direcionado para a persona, como você falou, Everton. Então, como a gente já tem 4 anos de mercado, a gente já tem uma persona traçada, e aí a gente fez um roteiro de vídeo, assim, bem direcionado, e contratou um videomaker para ter uma captação, né, de imagem com maior qualidade e uma boa edição. Daí a gente rodou esse anúncio. Uma coisa que a gente percebeu também foi,
pré-anúncio, você manter as redes ativas, né? Então, ficar postando, ter uma constância de post, porque aí o algoritmo entrega mais, né, me entrega melhor. E aí também a gente deixou um roteiro de atendimento todo pronto, né? No CRM, no WhatsApp. Então, não foi automatizado, precisava a gente mesmo estar na frente, gerindo as respostas, mas as respostas estavam todas prontas. E aí, sem dúvida, assim, a gente colheu muitos aprendizados, foi até agora a melhor campanha que a gente fez. Mas Maravilhoso. o vídeo foi o grande diferencial. Maravilhoso, tá vendo aí, pessoal? Fez um vídeo, ele escolheu quem é a persona, e aí ele fez um vídeo muito bem produzido, impulsionou exatamente para esse público. E talvez ele falou no vídeo, se você é nutricionista, tem esse e esse problema, vive com agenda cheia, eu tenho feito aqui um trabalho com nutricionistas onde eu aumentei em mais de 150% a agenda dessas pessoas em apenas 15 dias. Se você quer a sua agenda cheia também, cara, clica no botão. Cara, às vezes um monte de nutricionista vai clicar, vai ser impactado. Isso é muito forte. É Lucas, seu nome? Ramon, desculpa, Ramon. É tantos nomes que tiozão aqui, ele dá uns brancos mesmo. E aí, ó, fez um vídeo muito forte, bem direcionado, com uma copy muito boa. E o que isso faz? Consegue trazer leads mais barato. Quanto mais qualidade, mais certeiro for o seu criativo na hora que você anunciar, mais você vai trazer um público qualificado. E hoje, o que conta mais não é nem o público que você selecionou, é o criativo. Porque quando você tem um criativo muito bem feito, o próprio algoritmo do Meta ele vai buscar o público certo para assistir esse conteúdo e trazer pessoas. Porque o que o Meta Ads quer é isso. Fazer converter. Quanto mais ele te ajuda a converter, mais você vai gastar com ele. Tá? Então o vídeo é muito importante também. Então pode perder o medo, comprar um negocinho desse daqui, ó, pendurar o celular aqui, ó, e falar na frente da câmera, viu? Vamos perder esse medo aí. Bora, pessoal. Mais dúvidas? Valeu, Ramon, pela contribuição, viu? Pessoal, mais dúvidas? Querem compartilhar alguma coisa? Tá muito legal o papo. Fabrício, já passou a lista, Fabrício? Ainda não, Fabrício, é 8h15, tá? Bora, mais dúvidas, pessoal? Tem 59 pessoas aqui, não é possível que ninguém tenha dúvidas. Vamos lá, gente. Alô, Everton? Opa! Tudo bem, Maxwell? Opa, tudo bem. É uma pergunta, você teria alguma dica assim, em relação às ferramentas de inteligência artificial, até que ponto elas poderiam ajudar nessa questão das vendas, ou de alguma ferramenta de automação, ou até mesmo nas métricas, se poderia assim, nos auxiliar para quem está começando ainda a vender? Maxwell, cara, IA, cara, eu gosto para potencializar, para escalar. Mas eu curto muito, cara, uma frase que o Jay Abram, que é um fundador da iCombinator, que é a maior aceleradora do mundo, fala. No início, crie um negócio não escalável. O porquê? Porque quando a gente cria algo não escalável, é algo que a gente tem que fazer de forma manual. E a gente fazer de forma manual, a gente vai aprender mais. Tá? Ou seja, falar com o cliente, né, descobrir ali os melhores canais, tudo de forma manual. Quanto mais manual você faz no início, mais afiado você fica. E depois que você consegue descobrir quais são os melhores canais de geradores de demanda para você, qual é o melhor pitch, qual é os gatilhos de passagem, quais são as iscas que você vai usar para trazer essas pessoas. Quando você descobre tudo isso, cara, aí sim você pode colocar numa IA para potencializar isso. Porque se você colocar numa IA agora, pode ser que você não consiga ter resultado nenhum. E às vezes você vai achar que está com problema no mercado, às vezes você vai achar que está com problema na IA, mas o grande problema é porque a gente não conversou com a pessoa. Sim. Faz sentido? Faz. Acho que é que nem aprender primeiro o carro ali, né, manual, depois vai para o automático, né? Isso. Perfeito. Exatamente isso, Maxwell. Falou, é exatamente isso, cara. A gente precisa aprender
as coisas primeiro, entender comportamento. Por exemplo, a Iris, ela está com uma dificuldade. Imagina se ela automatizasse agora. Qual a probabilidade de dar tudo errado seria muito grande. Porque ela precisa conversar com o cliente, ela precisa descobrir, será que o cliente quer agenda cheia? Será que o cliente ele quer cobrar mais caro pela consulta? Tipo, qual é a dor que vai fazer eu atrair mais clientes para mim? Ela só vai descobrir isso se ela for falar com as pessoas. Ela vai falando com as pessoas, ela vai descobrindo um padrão. Nossa, eu achava que era agenda cheia que a galera queria. Não. O que a nutricionista quer é atender menos, atender melhor e mais caro. Porque assim ela vai ter muito dinheiro e vai ter tempo. E olha que essa semana eu quase caí numa cilada na Redrive de contratar uma automação assim, viu? Mas eu pensei bem, fui no Reclame Aqui e ainda descobri um outro motivo para eu não ter fechado esse contrato. Que bom. Fez bem, tá? Então, o início, para você e para as outras empresas aqui, ó, cara, faça coisas que não escalam no início, tá? Não só para início de empresa, mas também quando você inicia novos canais. A gente precisa aprender, tá? De forma manual. A não ser que você tenha muita grana para investir, né? Mas, cara, dinheiro hoje em dia é um negócio muito escasso, né? Então a gente tem que segurar bem e aprender bastante de forma manual. Isso aí que você falou é verdade, tá? Porque também nosso mentor, né? A gente tem também o Fernando, ele indicou a gente fazer exatamente isso, pegar o produto e pessoa a pessoa, vender um a um. E aí, nessa de vender um a um, a gente conseguiu mapear a forma de falar, né? Porque você começa abordando assim, aí não dá certo, aí você ajusta essa abordagem, aí você monta, já tem palavras mais técnicas, ajusta o onboard todinho, aí você vai vendo que aquilo vai fazendo efeito, aí fez efeito com, às vezes, uma abordagem funciona, por exemplo, dependendo, teu público é jovem, ele não quer vídeo, ele não quer marcar reunião, ele quer tudo por mensagem. Então, tu tem que falar direitinho, exatamente, que ele entende e converta por mensagem. Aí um público com as pessoas de 30 mais, aí já quer ver tete a tete. Então, a gente passou por tudo isso, né? A gente passou por pessoas que querem reunião, pessoas que não querem, e a parte mais importante foi entender a persona, porque você pensa, quando você está montando um produto, que tua persona é X, porque tu tem toda a verdade, todo o viés na tua cabeça, que aquilo que a tua ideia é a melhor de todas. E aí, quando você vai vender, você diz, nossa ideia é uma merda, desculpa a palavra, e você tem que ajustar, que às vezes não é nem o teu produto, é o que tu tá vendendo, não é o que o mercado queria. E aí a gente passou já por várias coisas. E uma das que a gente fez também de abordagem, a gente montou um Forms. Então a gente está coletando informações, estatísticas também, tipo um Forms, que no final a gente pergunta, tu usaria uma plataforma dessa forma? E aí, a gente coletando informações, a gente sabe como é que o perfil e aí, óbvio, nas perguntas, idade e tudo mais, o que é que ele quer? Ele diz, eu queria que no nosso caso, o nosso público, a gente descobriu que o que eles querem nada mais é do que serem divulgados mais facilmente. Perfeito. Cara, pegando gancho, Elis, eu comecei a entrar mais nesse mercado digital de infoproduto para entender o jogo dessa galera, porque o cara cresce muito rápido. O que esses caras fazem vendendo só conhecimento? Eu fui num evento esses dias para trás, cara, e antes do evento, tem um coffee break ali, 1 hora antes do evento, rola uma pesquisa. Uma pesquisa ali, QR Code em vários lugares para você responder uma pesquisa. Você acredita que os caras pegam essas dores que a galera traz nesse form e eles levam para 3 dias de imersão? No último dia, eles começam a bater em cima das dores. Top. Tá? Ou seja, eles venderam muito mais mentorias de alto ticket baseado nas dores que aquela galera respondeu. Tipo, qual é o maior problema que você tem hoje no lançamento? Era sobre lançamento, né? O cara fala, não consigo, as minhas CPLs não convertem. Aí no último dia da imersão, e para você que tem a CPL que não converte dentro da nossa mentoria, a gente vai trabalhar muito isso. O cara que tinha essa dor, porra, preciso comprar essa Descobrir a dor é importante. É muito importante. Você pensa que sabe a dor, mas quando você vai realmente vender, E aí tem várias abordagens, até para eles mesmo. Você, não consigo muito falar. Monta um Forms e divulga assim, o pessoal, responde aqui.
E ali, naquele forms ali, você já coletou obrigatoriamente o e-mail, já bota assim, entendeu? Exato. Você pode não pedir telefone, você deixa tudo opcional, telefone, nome, que é para a pessoa se sentir à vontade para isso. Mas, obrigatoriamente, ela já deixa teu e-mail. Então, já deixou o e-mail, já respondeu, e você pode, assim, mudar a estratégia. Pô, por que você não faz voltado que você está fazendo uma pesquisa para entender o mercado e tudo mais? Você não diz que você quer vender, entendeu? Você diz que você quer entender o mercado, mas sem dizer tudo isso. É uma coisa do marketing, né? Você faz uma coisa que você quer, mas não quer, mas no fim das contas é para descobrir informações para te ajudar a vender. Perfeito. Cara, quem está jogando o jogo dessa forma está conseguindo crescer mais rápido. Está muito difícil, tem muita concorrência no mercado, muita concorrência, então a gente precisa ser muito assertivo, bater muito forte naquela dor, tá? E outra, é muito teste. Cara, em uma das startups que eu passei, cara, eu fazia muito teste, eu sempre fui muito de fazer teste. Cara, com uma planilha, cara, eu trouxe mais de 50 mil reais de MRR. Com uma planilha como Isca. Uma planilha. Teste, vai fazendo teste, fazia teste. Falei, cara, eu acho que isso daqui é uma dor. Eu vou trazer o cara nessa dor aqui para resolver de forma superficial, e quando ele baixar essa planilha, eu falo, cara, o que isso está gerando para você de impacto negativo? Aí o cara começou a falar, falou, cara, planilha é bom, mas olha esse daqui que tem, é muito melhor do que uma planilha. Tem de 50 mil reais de MRR, uma planilha. Tá? Isso talvez para eles pode ser interessante. Diagnóstico de nutricionista, veja o quanto de dinheiro você está perdendo todos os meses. É um checklist que a pessoa preenche e no final dá um resultado, quanto que ela poderia estar ganhando, baseado no mercado, da cidade, da região. Responda aqui um checklist e veja quanto você está perdendo dinheiro todos os meses, Nutri. Você não está vendendo nada. É uma isca. Só que essa pessoa deixou os dados dela ali e depois aí eles entram e vendem o produto dela. É um canal, é uma estratégia. Pegou, pessoal, essa estratégia? Tá? A gente pode fazer checklist, pode fazer uma planilha, pode fazer um e-book, tá? E aí é testar, com landing page diferente, pode ser que vocês acertem uma vez igual acertei, e consiga trazer um monte de lead qualificado. Maxwell, levantou a mão? Opa, sim. Everton, você acha que listas de transmissão do WhatsApp seria uma estratégia que daria para combinar com essas últimas informações que você passou? Ainda é ou... Cara, eu nunca usei, viu, Maxwell? Eu não sei te dizer, cara. Mas o WhatsApp, se você tem contato, potenciais clientes no seu WhatsApp, cara, chama no 1 a 1. Chama no 1 a 1 essa galera, velho. Se se essas pessoas têm fit com o seu produto, oi, fulano, tudo bem? Vi aqui que você trabalha com XYZ, eu tenho ajudado várias empresas a resolver esse problema. Gostaria de saber se algum desses problemas também te ajudaria se você resolvesse hoje. Pronto. Pitch simples, se a pessoa falar, cara, eu tô com esse problema, eu preciso resolver isso. Aí você já avança com essa pessoa, tá? Mas mandar essa mensagem no 1 a 1 aí. Pegou o pitch? Vou escrever aqui, ó. Oi, fulano. Deixa eu tirar o caps lock, senão vocês vão achar que eu tô nervoso. Oi, fulano. Tudo bem? Sou o Maxwell da XPTO e tenho feito um trabalho bem legal resolvendo ou ajudando nos pontos A, B, C. Algum desses pontos faz sentido para você? Aí, ó. Textinho simples. E aí manda para a galera. Se o cara tem alguma dessas dores aqui, ele vai te falar, cara, eu tô com dificuldade nesse ponto A aqui, ó, nesse problema aqui, como que funciona? E aí você avança e fala, cara, topa bater um papo rápido, topa bater um papo rápido de X minutos para eu te mostrar como consigo te ajudar?
Se você já tiver empresas, Maxivel, você pode colocar, eu sou o Maxivel da XPTO e tenho feito um trabalho bem legal com a empresa A, com a empresa B e com a empresa C, ajudando nos pontos A, B, C e D. A, B e C. Algum desses pontos faz sentido para você também? Se o cara falar que sim, topa bater um papo de X minutos para eu te mostrar como consigo te ajudar? Pronto. Quem tem um problema, vai para a conversa. Tá? Fez sentido? Fez sim. Obrigado pelas dicas. Show. Pessoal, mais perguntas? Iris, bora. Vocês vão me enjoar hoje, gente, desculpa. Mas vem surgindo. Sorteio no Instagram, assim, fazer uma campanha de sorteio, ganhar uma assinatura, ainda é interessante esse tipo de conduta de marketing ou está ultrapassado? Oi, Iris. Se o seu cliente não conhece o seu produto, não conseguiu enxergar valor no que você está vendendo, nem de graça ele usa. Uhum. Tá? Por isso que a gente precisa entender o problema que esse cliente tem, mostrar o quanto que esse problema impacta essa pessoa, traz um problemão, tá? Impacto financeiro, e daí fala, cara, você precisa resolver isso. Aí sim, ela precisa do seu produto. Mas enquanto você não chega nesse nível de consciência, faz ela subir nesse nível de consciência, se você falar, eu vou dar o sistema para você, ela fala, tá bom, vai, eu vou usar. Mas ela não vai usar. Verdade. Tá? Então, acho que lista de sorteio, assim, talvez seria interessante se você fizesse um lançamento. Né? Fizesse um lançamento muito grande, alguma coisa do tipo, aí você poderia sortear alguma coisa. Tá? Mas eu acho que se você não gerar valor, fazer o nível de consciência da pessoa subir, você não consegue colocar essas pessoas dentro de um evento, assim, só ofertando uma mensalidade free do seu sistema. Tá? Obrigada. Show. Pessoal, mais perguntas? Já foi liberada a lista, né? Aqui, ó. Estamos caminhando para o final. Catrine, você quer pegar? Oi, pessoal. Olha, eu adorei hoje, o conteúdo estava incrível. Participação de vocês também. Eu sei que o pessoal de Sergipe é um pouquinho caladinho, mas eu acredito que todo mundo que tinha aí suas dúvidas conseguiu perguntar. Às vezes a gente acaba ficando um pouco caladinho ali, mas a nossa dúvida, quando a gente toma coragem, é a dúvida do colega, então a gente acaba ajudando. No mais, a nossa lista de presença está aqui no chat, vocês podem estar clicando, fazendo registro, dando avaliação do nosso Everton aí, que deu um show hoje, e dizer para vocês que vocês têm um encontro dia 23, que é a Masterclass. Depois da Masterclass, a gente tem dia 25 a entrega do relatório. Se atentem às mentorias temáticas e às mentorias com os padrinhos de vocês, para não deixar acumular para o próximo mês. Se vocês estiverem sentindo alguma dificuldade com algum agendamento, procure eu ou o Henrique para a gente estar auxiliando vocês nessa demanda, tá bom? Para vocês não saírem prejudicados. No mais, da minha parte é isso que eu tenho de recados. E eu gostaria de pedir para vocês abrirem a câmera de vocês para a gente fazer um registro bem legal do rostinho de vocês. Deixa eu ligar aqui a minha também. Everton, se você quiser ir fechando aí, a gente tem 5 minutinhos. Tá, que eu é vou o tirar uma tempo fotinha aqui aqui de também. Eu não consigo marcar todo mundo, né? Porque eu não tenho Instagram de todo mundo. Mas eu vou postar lá depois. Evento incrível. E, pessoal, para fechar, o tema hoje foi muito voltado a vendas, né? Vendas é uma coisa que trava muitas pessoas. E a gente tem que tornar isso mais leve. Tá? É como eu comentei com a Iris, a gente está ajudando a pessoa do outro lado, a gente não está vendendo alguma coisa que ela não vai ganhar nada em cima, ela vai ter uma transformação muito grande em cima do que a gente está vendendo. Então, se a gente olhar dessa forma, vocês são o prêmio.
Digita aqui no chat, eu sou o prêmio, eu sou o prêmio, eu sou o prêmio. Digitem, por favor, eu sou o prêmio. Exatamente, pessoal. Porque quando a pessoa ela compra a solução de vocês, o dinheiro que ela está pagando para vocês não vão mudar a vida de vocês. Mas essa pessoa pode desbloquear a vida dela, pode virar a chave, pode evitar uma falência. Então vocês são prêmio. Vocês precisam transbordar na vida das pessoas. Vocês não são vendedores de produto, vendedores de software. Vocês são resolvedores de problemas. Vocês estão levando solução para o mercado. É isso que vocês têm que colocar aí na consciência, porque aí fica mais leve a jornada. A gente precisa falar com o máximo de pessoas. O máximo de pessoas, porque tem muitas pessoas precisando do nosso serviço. Faz sentido, pessoal? Tem muitas pessoas precisando do serviço de vocês. Vocês não podem ficar quietos, porque senão alguém que tem um serviço inferior ao de vocês vai vender para essas pessoas, porque essas pessoas precisam de ajuda. Então, pega o megafone, fala com a voz mais alta que vocês conseguirem. Igual eu fiz lá no início da minha jornada, eu abri o vidro do Passatinho 75 e ficava gritando bem alto, olha o padeiro, e buzinando. E o povo saía de casa para comprar o pão. Eu fiz isso. Então é isso que vocês têm que fazer com o produto de vocês, com a solução de vocês, ajudar outras pessoas. Vocês são um prêmio. Tá? Obrigado, desejo sucesso para todos vocês. Se vocês precisarem de alguma coisa, pode mandar mensagem para mim no Instagram. Espero que vocês saiam daqui com muita energia para fazer acontecer para vocês e realizarem o sonho de vocês. E colocar o projeto, a empresa, para bombar. Combinado? Boa noite, pessoal. Combinado, boa noite e até amanhã, viu? Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite.